Então vamos lá. Eu começo sempre minhas apresentações pedindo perdão. Por quê? Porque as minhas falas costumam incomodar. Eu posso, de repente, estragar a vida de alguém hoje aqui. E se eu não causar um desconforto muito grande, se eu não causar algum tipo de dor, de sofrimento na minha fala, tem alguma coisa errada. Tá? Por isso eu tenho que pedir perdão antes de começar. Mas eu prometo para vocês que depois, no final da fala, essa dor, esse sofrimento, esse incômodo, esse desconforto vai se transformar em alívio, tá bom? Ok? Estou perdoado? Posso começar? Eu não ouvi de todo mundo, não. Legal. Muito bem. Por que a gente escolheu falar desse negócio? Porque nesse meu trabalho de coaching, que eu estou fazendo desde final de 2010, começo de 2011, as pessoas que me procuram, normalmente já têm um sucesso empresarial, já têm uma carreira estabelecida, já têm uma história de vida. Normalmente eu atendo pessoas de 40 anos para mais e não está legal. Estou de saco cheio, estou infeliz, sei lá, não sei o que eu quero, entendeu? E, na verdade, quando tu vai ver, é tudo comportamental. E quando a gente começou a trabalhar nesse processo e até descobrir o processo de coaching, no consertar o avião voando, né? De entender o processo pelo próprio processo, o que eu percebi era que todo mundo vinha com mais ou menos os mesmos problemas. Que sempre estavam dizendo respeito a algum tipo de infelicidade, insatisfação, né? E que a pessoa não sabia como resolver, como lidar com aquilo. Que tinha a ver com questão pessoal e profissional, ao mesmo tempo, que já faz muito tempo que isso não dá mais para separar, né? E eu falei, tem alguma coisa aqui que tem uma linha comum. Eu vou então focar o atendimento nessa linha comum. Eu passei a fazer os atendimentos muito mais ênfase nessa linha comum que a gente vai descobrir hoje aqui. E é isso que tem curado gente, tá? Então, o que vocês vão ouvir hoje aqui não é um especialista na teoria falando. Eu não sou especialista, não li nem Jung, nem Freud, nem Lacan, mas eles estão aqui hoje, tá certo? Eu sou um especialista nesses processos que têm acontecido nos meus atendimentos. E eu posso dizer para vocês que já são centenas deles nesses aninhos aí que eu estou trabalhando. E sempre dá certo. Tá? Só que é assim, já aviso agora, não depende do terapeuta, não depende do coach, não depende do cliente. Tá? A gente só dá caminho. A gente não tem a capacidade de dar o passo por ninguém. Às vezes dá até vontade de pegar o desgraçado e vai, cara, bota o pé para frente aí, sai desse buraco. Mas não adianta, é só quando ele decidir, ou ela. E isso muitas vezes implica em que, de repente, não é aquele o tempo certo. Às vezes ainda precisa acontecer mais alguma coisa ruim, precisa acontecer, de repente, alguma coisa boa, que faz o sujeito virar a chavinha e decidir fazer, tá? Então isso vai muito de cada um. Mas o que eu descobri é que tem um jeito de fazer que é sempre o mesmo. Antes de começar aqui, quando a Marcele estava ainda falando na palestra, eu estava dando a entrevista para a jornalista aqui do Jornal da Orla, nós vamos sair no Jornal da Orla, né? E ela queria saber, mas o que é isso aí e tal? Eu falei, então fica aí para ouvir, né? Não, mas eu tenho que ir embora e tal. Eu falei, então, aí eu expliquei as coisas básicas, mas ela fica, mas como assim? Como assim? Não dá, é difícil, não é fácil. O jeito de fazer é muito fácil mesmo.
E funciona 100% das vezes. 100% das vezes. Mas o que é difícil é decidir que é hoje e agora que eu vou fazer. Entendeu? Isso é um parto. E é aí que a gente vai ajudando, né? Vai arrumando uma coisa, outra e tal, até o sujeito, né, montar nas metas dele e ir para frente. Das definições, né? Começando por ansiedade, porque é óbvio que tem que atender os ansiosos primeiro, né? Faz sentido? Quem é ansioso aqui? Quem tem pânico? Quem é deprê? Bipolar? Suicida? Ansiedade. Definição do significados.com. Estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Eu tenho um medo do que ainda está para vir. Eu tenho uma apreensão, que se a gente procurar nos sinônimos é medo também, né? De algo que pode vir. Só que para mim esse pode parece vai ser. É uma certeza. Eu acredito numa certeza que não é certa. Né? Eu aprendi com um coach também que é psicanalista, e ele usava uma técnica de Lacan que ele chama que é deslocamento do sintoma. Vocês já ouviram isso, as psicólogas aí? E é muito legal. Você acredita num medo que ele chama de medo pueril, que é um medo infundado, de uma certeza que não é certa. Então aí você acredita que o avião vai cair, né? É certo que o avião vai cair? Não, mas para a pessoa vai cair. Eu estou aqui dentro e esse negócio vai cair. Então, e aí ela tem esse medo, né? Então você tem que deslocar ela desse medo através de questionar o pensamento confuso. Eu tenho que ganhar essa psicóloga primeiro, senão vou apanhar hoje aqui. Por que eu tenho esse medo do futuro? Eu era bastante ansioso, muito. Eu carrego comigo um certo inconformismo que me faz ser um designer de futuro. Por que eu quero desenhar futuro? Porque eu estou lá. Eu não estou aqui. Eu já vejo esse negócio lá. Então é mais fácil eu desenhar o que eu vejo para todo mundo entender o que vai ser. Só que isso hoje é leve. Antes não era. Quando eu entendi, eu comecei a resolver. E aí, faz 2 semanas, saiu no Facebook que descobriram a cura da ansiedade. Olha que legal. Mas que só vão publicar daqui a 6 meses. Então tem 3 tipos aqui descritos da ansiedade, né? Generalizada, toque e pós-estresse traumático. O que é a generalizada? Preocupação excessiva e irrealista perante situações rotineiras da vida, como emprego, saúde e pequenos problemas do cotidiano. Tem fobia também, que eu pulei aqui. Toque, aquela coisa do não consigo me segurar aqui, né? Deixa do jeito que eu quero. Presença de ideias, pensamentos impulsivos. E o pós-estresse traumático, conjunto de sintomas característicos após algum acontecimento extremamente estressante, traumático na vida da pessoa. Só de saber que a ansiedade é isso, já começa a melhorar um pouco, porque agora eu entendo mais ou menos o que é isso que eu tenho. Alguém aqui já foi diagnosticado assim, ok? Então isso aqui vocês já ouviram, né? De especialista, ó. Muito bem. Vamos para o pânico. É um transtorno de ansiedade, então o pânico deriva da ansiedade. E aí eu já estou falando como engenheiro, cálculo integral e derivado, né? Eu trago muito
nesses meus atendimentos, essa facilidade de traduzir as coisas das humanas para as exatas, porque é mais fácil de entender as exatas na explicação do que as humanas. Isso, principalmente para os homens, fica mais fácil. E aí fecha sentido mais rápido em muitas outras coisas, né? Então é como se fosse uma derivada, uma decorrência mais extrema do anterior, onde ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso. O que é desespero e medo intenso? Medo em graus. Medo. Estamos falando da mesma coisa de novo, tá? Medo que algo ruim aconteça, mesmo que não tenha motivo algum para isso, ou sinais de perigo iminente. Crises de medo agudo, de modo recorrente e inesperado, seguidas de preocupação persistente, com a possibilidade de ter novos ataques, com as consequências desses ataques, dificultando a rotina do dia a dia, seja por medo de perder o controle, de enlouquecer ou de morrer no coração. Eu tive um treco desse uma vez, e até hoje não me disseram que era pânico. Só que, ouvindo a explicação, foi meio isso. Eu vou contar rapidinho para vocês essa história. Eu tinha acabado de casar, nasceu minha filha, foi uma coincidência, né? Meses depois ela nasceu, né? E meses depois, dentro daquele ano, eu tive uma questão que me botou muito medo. Só que eu não sabia que eu tinha medo daquilo, mas eu senti assim, baque. Eu nunca fui empregado, eu sempre fui empresário. Então eu não sei o que é obedecer ordem e tal, eu sempre fui empreendedor, eu sempre fui dono da vida. Mas eu tinha sócio. E os sócios que eu tinha 24 a 25 anos, esses sócios tinham 50 e tantos anos. Então já eram experientes e tal, né? E um dia tinha uma questão societária para resolver lá. Um sócio falou, olha, eu compro a tua parte ou você compra a minha. E aquilo virou um choque, porque a gente tinha 15 dias para resolver. Não sei se vocês entendem como é esse processo. Então, 15 dias, a oferta vale por aquele tempo, você tem que ou uma coisa ou outra. E quando você entende esse processo, quem tem sócio aqui? Um monte de problema com sócio fica fácil de resolver quando você entende isso. Porque problema societário resolve com dinheiro. E a gente quer resolver de outro jeito, né? Tentando convencer o outro, não sei o que. Não, é só grana. Quanto é a tua, quanto é a minha, toma, vai, pá. Se tu tem, tu compra, se não tem, vende. Se não, arruma quem compre, se não, vende tudo. Cada um segue a vida. E acabou a brincadeira. Mas a gente fica ali, né? Até vem que morre primeiro. E alguém morre às vezes, né? Vamos lá. Aí eu tinha esse problema, não sabia lidar muito com aquilo, e um dia eu estava em casa, deitado no chão da sala, assistindo Fantástico, e eu comecei a ver o coração fazer uns batuques diferentes lá. Eu falei, o que é isso? O que é isso? Eu costumo falar outras palavras que eu não vou usar hoje aqui. O que é isso? Tal. Aí, beleza, respira, tal. Daqui a pouco, de novo, pior que aquele. Aí eu gritei lá para minha mulher, Renata, me leva para um hospital. E a menina pequena, de colo, né? Meses. Segundo a Renata, ela tinha 10 meses, que eu não lembro exatamente quando foi. E fomos para o hospital. E ficava o caminho inteiro no carro, nos negócios aí, tudo normal. Daquela, eu li, cara. Eu estou tendo infarto, o que era? Não era infarto, nada disso, né? Só que eu cheguei lá, me puseram ali numa maca para examinar, tira a pressão, dá já um calmante qualquer, não lembro o que me deram lá. Aí o pé formigou. A canela formigou. A coxa formigou. O quadril formigou. As mãos fizeram assim, formigando. E aí eu só gritava, que pi essa, que pi essa. E aí tudo formigando, travou a barriga.
travar. Travou aqui, tudo formigando. E a boca começou a ficar, a cabeça, eu já saí livre do exército porque não tinha capacete para mim. A cabeção começou a parecer que ia explodir. Nisso o cara já tinha me dado uma injeção no ombro, deu outra. Caramba, 24 para 25 anos. Uma filha de 10 meses. Eu ia ficar lá. O que era? Até hoje eu não sei. Mas eu acho que foi isso aqui. Tá? E não que isso me satisfaça por saber o que foi. Foi bom o que aconteceu depois. Né? Começou a baixar a bola, beleza e tal. Minha mulher estava ali do lado, com uma cara desesperada. Então. E aí, o coração batia meio irregular, não sei o que, mas foi normalizando. E eu falei para ela, nunca mais. Falei, nunca mais, problema nenhum, vai ser maior que eu. Porque quando acontecesse um problema daqui para frente, eu ia pegar ele e olhar. Você não é maior que eu vou acabar com você. Desde os 25 anos de idade. A ansiedade continuou, ok? Porque isso eu fui curar aí com uns 30 e muito, 40 talvez. Estou com 52. Mas eu senti a cura mesmo dessa ansiedade em 2012, quando o mundo acabou. Porque aí eu cheguei no meu tempo, concorda? Eu vivia depois do fim do mundo, né? Era de aquário, eu sou aquariano, então cheguei. Hoje eu estou no meu tempo, isso é legal. Quem é ansioso não está no seu tempo, tá? Eu já estou explicando a cura e não é para agora, é depois. Preciso fazer sofrer primeiro. Então, esse pacto, que foi meu comigo mesmo, não foi com a mulher, não foi com ninguém. Eu falei, nunca mais problema nenhum vai ser maior que eu. E pronto. E eu percebi que isso é mágico, funciona. Muito bem. Para terminar a história, a questão societária foi muito bem resolvida, saímos ganhando. Eu tinha um outro sócio, compramos daquele sócio, no ano seguinte compramos do outro sócio, no ano seguinte vendemos a casa inteira e eu montei uma lenda que aconteceu aqui em Santos, que era o pastel folhado, não sei se alguém aqui lembra disso, década de 90 mais ou menos. Depois eu vendi em 98, fiz um bar, todo homem quer ter um bar na vida, né? Uma vez eu tinha o meu, foi uma péssima experiência, quebrei a cara lá, perdi o que tinha, o que não tinha, e daí para frente fui fazer outras coisas na vida, sair dessa coisa do comércio. E por que eu estou explicando isso? Porque eu não vim aqui falar como especialista, eu vim aqui falar como quem teve essa porcaria. E a experiência de ter tido me ajuda na hora de conversar com o cliente. Porque tem cliente que chega no coach ou no terapeuta achando que o cara não tem problema nenhum, ele sabe tudo, ele é imune a qualquer, né, mal, né? E não é um ser humano que nem outro qualquer. Ou você fez essa coisa errada, a gente erra, pô, né? Todo mundo erra. E ainda mais do jeito que eu falo aqui, entendeu? Que acha que eu sou santo. E não é assim. Ninguém é. Além desses dois, tem depressão. Aqui é a Organização Mundial da Saúde, o outro anterior era um psiquiatra lá, que era a fonte. Transtorno mental caracterizado por tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimentos de culpa, baixa autoestima, além de distúrbios do sono, do apetite, sensação de cansaço, falta de concentração, pode ser longa, recorrente,
podem levar ao suicídio. Muito bem. Definição da Organização Mundial de Saúde, que tudo quanto é terapeuta vai obedecer. Por quê? Porque eles se formaram e estudaram para isso, para obedecer essa cartilha. Eu sou engenheiro, então eu não obedeço isso aqui, ok? Porque tem um negócio aqui que está errado, na minha concepção. Porque o microfone, na minha concepção tem um negócio aqui que está errado e que é fundamental para entender tudo. Não é um transtorno mental. Só isso. Só isso. Se eu já começo falando que é, toda a explicação que vem depois é floricultura. Não é um transtorno mental. Não é uma doença da mente. Quem faz terapia aqui há vários anos? Ninguém? Por que alguém faz terapia muito tempo? Por quê? É uma patologia, mas não é mental. Tá? Parece bom? Vamos lá. De quem é o problema final? É seu. É seu. Esse livro é da Cheryl Strayed. Essa mulher correu uma trilha lá nos Estados Unidos que vai do México até o Canadá pela costa oeste. Só que não vai pela costa, vai por dentro, né? É uma trilha famosa, meio que um caminho de Santiago lá dos Estados Unidos, que as pessoas fazem a trilha. E virou filme. A Reese Witherspoon fez a atriz principal desse filme. E essa mulher fez essa história. Essa história é a história dela fazendo essa trilha. Que o livro em inglês, o título é Wild. Em português é Livre. E aí, outra coisa que eu falo hoje aqui. Livros são boas companhias. Tá bom? Então, se você é ansioso, lê um livro. Vai baixar a bola. Se você tem pânico, lê um livro. Vai passar o medo. Se você tem depressão, lê um livro. Vai te encher a mente com coisas novas e bacanas. Livros são boas companhias. Se você é sozinho, compra um livro. Um livro é uma boa companhia. Tá bom? E ela falou no livro uma frase lá. Pode ser que isso nem seja da sua responsabilidade. Mas esse é o problema. Você está fazendo uma trilha sozinho. Você quer ir de um lugar para outro que é 2.000 quilômetros mais para frente. Foi você que foi fazer a trilha. Acontece algum problema no caminho. Você vai ficar culpando quem? Não é você que quer ir lá 2.000 quilômetros para frente? Se vira. É teu o problema. É teu o problema. Eu podia ter ficado na maca. Mas eu falei, problema nenhum vai ser maior que eu. Os problemas vêm, não vêm? Precisa chamar. E a gente chama às vezes. Mas eles vêm, não precisa chamar. E aí, vamos parar porque tem problema? Vai vir outro depois. E outro, e outro. Parece bom nessa vida aprender a solucionar problema? Ajuda, né? Eu vou ensinar vocês hoje a aprender a solucionar todo e qualquer problema. Todo e qualquer problema. Tá? Vamos lá. Vamos refletindo um pouco nessa situação que a gente está vivendo hoje. Tá muito esquisito esse mundo que a gente está hoje aqui. Principalmente para as gerações mais antigas, está muito complexo viver, porque tudo que eu aprendi que era
virou outras coisas, não estão valendo mais. E aí, para quem tem filho jovem, também está tendo um conflito, porque tudo aquilo que esses pais te ensinaram, que boa parte você pegou porque é legal, outra parte você quis trocar porque não valeu e para você e você não quer passar adiante para os filhos, também já está velho e não está funcionando. Não está funcionando ganhar dinheiro do mesmo jeito que eu ganhava antes. Não está funcionando a carreira que eu escolho, de repente várias delas já acabaram. Não está funcionando o jeito de ter relacionamento, não está funcionando o jeito de pensar. Por quê? Essa moça aí também é uma designer de futuros desejáveis, uma louca maravilhosa, a Lala de Heisen, que a gente está trazendo para Santos. Ela já veio aqui, já está fazendo com a gente alguns cursos. Quem de vocês se interessarem em ver, é bem legal, porque vocês vão entender o hoje e amanhã e o daqui para frente, de como vão ser as coisas. Ela traz uma leitura muito clara e muito libertadora de como é o mundo daqui para frente, tá? Então, ela quando vem lá na Triares, 22 de março. 22 de março, teve agora dia 1º. Então, quem puder vai. Quem puder compra o livro dela, né? Que ela nem escreveu o livro, foi a galera colaborativamente que escreveu dentro das coisas que ela publica, que é o Desejável Mundo Novo Agora. Vai tomando nota. Livros são boas companhias. E o que ela fala? A gente está saindo de um mundo, de uma cultura mundial que prega a escassez e o consumo. O que isso quer dizer? Não tem suficiente, você tem que correr para pegar o seu, tem que ter competição. Para competir eu tenho que ganhar e o outro tem que perder, e eu tenho que consumir, senão eu não sou ninguém. Tá? Isso está acabando. Na verdade, já acabou. O que a gente está fazendo agora é um extra time disso. Né? Estamos na sobrevida disso aqui. Isso aqui já não faz sentido. Só que a gente ainda acredita que é desse jeito. Tenho certeza que vocês aqui ainda pensam que o dinheiro é uma das coisas mais importantes para tocar a nossa vida. Não é mesmo. Cada vez você vai precisar menos do dinheiro, cada vez vai existir menos dinheiro, cada vez você vai viver com mais simplicidade e vai ser legal. E o que se prega agora é que é uma sociedade da abundância e do cuidado. O que é abundante? Tem recurso inesgotável, dá para todo mundo, é só cuidar, em vez de consumir. Isso é muito radical. Isso passa por um monte de crenças, de todo tipo. Do que se aprendeu na faculdade, do que se aprendeu em casa, do que se aprende no trabalho, do que se aprende nas leis, do que se aprende em qualquer coisa. Na igreja, em qualquer lugar. Você está louco? O que é isso? Louco é quem ainda não quer acreditar. Porque vai sofrer. Isso. Vai sofrer. Por quê? Porque vai sofrer. Você está acreditando em algo que não funciona mais. Você está agarrado em algo que morreu. Pensa em você, olha a imagem, você agarrado num cadáver. É isso. Parece um bom lugar de estar agarrado? Não, né? Então desapega. Vamos lá. Esse cara aí é um revolucionário da tecnologia. É o Diamandis, Peter Diamandis. Ele tem esse livro aqui que fala da abundância, no sentido de como a tecnologia trouxe uma velocidade de transformação para as coisas que passou do linear para o exponencial. O que isso quer dizer? Se eu pegar um gráfico linear, é legal ser engenheiro. Se eu pegar um gráfico linear, as coisas evoluem linearmente. Então, se você der 30 passos,
né? 1,30, você chegou aqui. Ok? No desenvolvimento linear. Isso aqui servia até a sociedade do consumo industrial. Tá? Com a sociedade da informação, com a tecnologia, não tem mais gráfico linear. Tem curva exponencial. Então, os menos 30 fazem você chegar aqui. Tem um cálculo disso. Se você fizer isso aqui 30 passos, você anda quase 30 metros. Se você fizer isso aqui 30 passos, você dá não sei quantas voltas em torno da Terra. Para vocês terem noção do que é. O que está acontecendo? Nós estamos numa época dos 2000 para cá, que a gente fez, ó, vocês reparem que aqui é quase linear, ó. O comecinho é quase linear, só que depois, né, nós estamos aqui, na curva. O que isso significa? Vai ser muito mais rápido, muito mais. Só que o que vem depois é muito mais. Não vai dar para entender. Não vai dar para entender. E isso aqui angustia. Porque eu tenho medo disso, né? Como é que é isso aqui? Só que a gente tem que se tranquilizar. Por quê? Porque de fato não há nada a temer. A gente fica com medo de não entender e de não se adaptar a esse novo modelo. Não precisa. É só surfar a onda. Se você tentar se adaptar, se você tentar manter as regras vigentes para lá, você vai sofrer demais, porque você está apegado num bagulho que já não vai funcionar. E aí vai sofrer. Então, se joga, solta e se joga. Vai ser mais barato. E o que ele fala? Criar abundância não é criar uma vida de luxo. Não é abundância material. É criar uma vida de possibilidades. Tudo pode. O que isso diz, hein? Vai acabar o lance de relação de trabalho, emprego, vai acabar o lance de sistema político, vai acabar o lance de sistema econômico. O sistema econômico mundial era para ter acabado em 2008, teve uma sobrevida até 2012, 2013 e vai explodir de novo agora. Já tem moeda virtual, que vai ser o caminho vigente daqui para frente, e duvido que 2, 3 pessoas aqui nessa sala conheçam. Bitcoin, já ouviu falar? Pois é. Bitcoin é uma. Bitcoin é um tipo de moeda, já tem várias. São tecnologias, são novidades disruptivas, que significa que elas não seguem o modelo estabelecido, que vão simplesmente acontecer e o que existia, que competia com isso, vai desaparecer. É como a muralha da China. Ela foi criada para proteger a China dos mongóis. Para que ela serve hoje numa guerra? Mas ela está lá, gigante, né? O que tem que fazer? Se você tem um sistema que não funciona, não adianta lutar contra o sistema para tentar derrubar ele. Você cria um novo sistema que deixa o outro obsoleto, ele não serve mais. Todo mundo passa a aderir ao novo sistema e esquece o anterior. Entendeu? Um mundo de abundância.